Então essa Via Ápia era uma estrada de pedra, tá? Uma estrada estreita de pedra, onde as carruagens poderiam passar mais rapidamente, né? E o Império Romano ele poderia se locomover mais rapidamente por toda a sua extensão do seu império, e também o comércio desenvolvia mais rapidamente, poderia haver mais comunicação também. Então tudo facilitava essa construção dessa estrada que ligava as cidades do Império Romano e fazia com que o Império Romano tivesse um acesso rápido às suas cidades em todo o seu território. Então se tornou famosa essa via, e essa via passava ali na cidade de Filipos. Então, veja bem, eles moravam em Filipos, mas tinham a cidadania romana. Assim Paulo está dizendo, olha, vocês, igreja, filhos de Deus, vocês estão aqui no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês são de Deus. Vocês têm aqui seus governantes na terra, mas o maior governante, o verdadeiro governante nosso, é Deus que está nos céus. Então vocês estão aqui, mas são cidadãos dos céus. Embora sejam chamados de cidadãos aqui na terra, da terra, vocês são cidadãos do céu. Embora aqui haja um imperador, lá existe Jesus, Senhor dos senhores. Então vocês pertencem a esse reino espiritual. Aqui na terra tem uma constituição que rege as pessoas. O Império Romano tem as suas normas, as suas leis. Então, superiores a essas leis, essas normas, existe uma lá no céu, né? São coisas espirituais. E hoje nós temos a Bíblia. Alguém que é cumpridor, alguém que é temente a Deus, alguém que realmente lê a Bíblia, estuda, se ele obedecer aquilo ali e viver o que está na Bíblia, não existe nenhuma lei no mundo que é capaz de condenar essa pessoa. Só pode ser condenado com mentiras, com falsas acusações, mas quem guarda a palavra de Deus, quem pratica a palavra de Deus, não pode ser condenado por nada. Então, são superiores às coisas espirituais. E nós pertencemos a essa cidade espiritual. Nós vamos morar numa cidade espiritual, a Nova Jerusalém. Então a nossa cidade, na verdade, não é a que nós estamos vivendo aqui. A nossa verdadeira cidade é a que nós vamos morar depois de partirmos daqui lá para o céu. Então é isso que Paulo está fazendo, essa comparação. Olha, vocês estão aqui em Filipos, mas pertencem ao Império Romano, e a cidade que as pessoas do Império Romano desejam estar, na verdade é lá em Roma. Aqui também nós estamos aqui no mundo, mas nós desejamos estar lá em cima, com Deus. Nós estamos aqui numa cidade aqui, mas nós desejamos a cidade celeste, a morada celestial, a Nova Jerusalém, onde nós estaremos com o Senhor para sempre. É isso que nós devemos pensar. As pessoas do mundo acumulam riquezas aqui, nós acumulamos riqueza lá em cima. Lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. Pense nisso. Talvez você está gastando muito tempo guardando as coisas aqui, acumulando coisas aqui, e não está deixando nada acumulado lá em cima. O apóstolo faz questão de mostrar que aquilo que Cristo tem preparado para os crentes é algo muito superior a Filipos. O apóstolo mostra que o cidadão romano honrava César, porém os crentes de Filipos deveriam honrar muito mais a Jesus Cristo, o Rei da Pátria Celestial. Em breve o Senhor virá sobre as nuvens do céu com poder e glória, para arrebatar sua igreja, levando-a para a cidade celeste, a Nova Jerusalém. Tópico 2, que transformará o nosso corpo abatido. O estado atual do nosso corpo é de fraqueza, pois ainda estamos sujeitos às enfermidades e à morte. Mas um dia receberemos um corpo glorificado e incorruptível. Então nós moramos num corpo frágil, sujeito muitas vezes aí a doenças, né? Às intempéries, às epidemias. Então um corpo frágil. Mas nós temos que saber que já Jesus vem nos buscar. E aí o nosso corpo será revestido. Nós teremos um corpo agora celeste, um corpo espiritual, não sujeito mais a nada das coisas terrenas. Esse corpo é o desejado, o esperado, que deve ser aquele que nós realmente queremos para nossas vidas. Mas um dia então receberemos um corpo glorificado e incorruptível. Os gnósticos ensinavam que o mal era inerente ao corpo, por isso diziam que só se deve servir a Deus com o espírito.
Eles afirmavam ainda que de nada aproveita cuidar do corpo, pois esse se perderá. Erroneamente acrescentavam que o interesse de Cristo é salvar apenas o espírito. Então esses gnósticos ensinavam o seguinte: o corpo é mau e o corpo é um peso, nos atrapalha, então o corpo vai ficar por aqui mesmo e Deus está interessado só no espírito. Então pode fazer o que quiser com o corpo, pode destruir esse corpo, não tem problema. O que Deus quer é o espírito. Então um ensino errôneo, né? E Paulo até escrevendo aos Tessalonicenses corrige isso, mais pontualmente dizendo que nós devemos manter irrepreensíveis corpo, alma e espírito. A palavra de Deus refuta então tal doutrina. Ainda que venhamos a sucumbir à morte, seremos um dia transformados e teremos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, glorificado. Veja aí Filipenses 3:21, 1 Tessalonicenses 5:23, 1 Coríntios 15, 42 a 54. Então esse ensino gnóstico é totalmente contrário ao que ensina a Bíblia, a palavra de Deus. E Paulo escreveu muito a esse respeito, ensinando exatamente o contrário, dizendo que nós temos que preservar, nós temos que ter uma vida santa e irrepreensível, tanto na alma, como no corpo, como no espírito. Então Paulo ensinou sobre a tricotomia. Então nós possuímos uma alma, nós somos espírito e moramos num corpo. Então nós somos uma tricotomia. E corpo, alma e espírito devem ser mantidos irrepreensíveis, em santificação, separados para Deus, combatendo o pecado. Tópico 3. Vivendo em esperança. Vivemos tempos trabalhosos e difíceis, 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Quantas falsas doutrinas querem adentrar nossas igrejas? Infelizmente, não são poucos os que naufragam na fé. Nós, contudo, à semelhança de Paulo, nutrimos uma gloriosa esperança, Romanos 8:18. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o nosso coração estará seguro em Deus e em sua promessa. Apocalipse 7:17, 21:4. Então não são poucos os que estão naufragando na fé, devido a falsos ensinos. Tanto esses que transmitem os falsos ensinos, as heresias, quanto aqueles que os seguem. Infelizmente, cada dia mais, existem aí homens que são seguidos por multidões, mas homens que não vivem integralmente, homens que não praticam realmente a palavra de Deus, homens que estão sendo seguidos devido à sua posição social, ou devido a aparecerem na televisão, ou devido a terem muito dinheiro, né? Ou devido a alguma outra coisa, por interesse, muitas vezes, em alguma coisa, as pessoas estão seguindo cegamente essas pessoas. Mas o nosso coração deve estar seguro em Deus. Estamos sempre procurando e buscando conhecer mais de Deus, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, tentando o máximo possível combater tudo que vem contrário à nossa vida cristã. A vida cristã é uma vida de luta contra o pecado. Conclusão: precisamos estar atentos, pois muitos são os inimigos da cruz de Cristo. Eles procuram introduzir sorrateiramente doutrinas contrárias e perniciosas à fé cristã. Muitos são os ardis do adversário para enganar os crentes e macular a igreja do Senhor. Por isso precisamos vigiar, orar e perseverar no ensino dos apóstolos até a vinda de Jesus. Eis a promessa que gera gloriosa esperança em nosso coração. Então, a advertência para nós é que nós precisamos estar sempre vigiando, orando, perseverando na doutrina dos apóstolos, na doutrina bíblica. Sempre esteja atento para isso e esteja em comunhão com o Senhor. Ore. Nós temos ficado assim, muito preocupados com a situação da igreja de hoje. Nós fazemos pesquisa onde a gente vai e temos visto aí que praticamente 90% da igreja nunca leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Temos visto aí que pelo menos 90% da igreja não passa nem uma hora orando por dia. Temos visto aí que pelo menos 90% da igreja não jejuam. Temos visto também que 90% da igreja não ganham uma alma só por ano, pelo menos uma alma não ganham. Então a situação está muito triste. E o culpado disso somos nós, professores, somos nós, líderes. Temos que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Nós não estamos fazendo discípulos. Pelo contrário, a liderança da igreja hoje,
na maioria das vezes, está desestimulando os crentes. Vamos atentar para isso e vamos nos arrepender hoje. Vamos orar juntos agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, sua oportunidade. Vamos orar juntos. Se você deseja fazer aí um pacto com o Senhor, uma aliança com o Senhor, que a partir de hoje vai mudar a situação, você vai ser exemplo para os fiéis,